Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos continuar aprendendo um pouquinho mais a respeito da combinação simples. Isso mesmo, nós já vimos a permutação, já vimos o arranjo e agora vamos ver as combinações. Muito bem. Pessoal, separem em um material, caderno para anotações ou o caderno do aluno volume 3, lápis, borracha, caneta, para vocês acompanharem a nossa aula, certo? E participem do chat, porque hoje, quem está aqui comigo? A minha amiga professora Roberta. Oi, Pro, tudo bem? Oi, professora Inês, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula aí da segunda série. Pessoal, separa material que a gente vai fazer bastante continha. Se você quiser separar a calculadora para não ficar fazendo aí na raça conta, pode separar também, não tem problema, né, professora Inês? Sim, isso mesmo. Então, vamos começar a falar de combinação simples hoje? Vamos. Então, pessoal, vamos lá. Aqui comigo, prestem atenção. Quando a gente fala em combinação simples, nós estamos falando de um agrupamento dos N elementos de um conjunto em subconjuntos com P elementos, aonde a ordem não é considerada, mas sim o tipo do elemento. Muito bem. Isso significa o seguinte, que eu posso ter um conjunto com 5 elementos e tentar fazer combinações de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, ou com os 5 elementos. Muito bem. Como que a gente faz para calcular isso? Nós já aprendemos nas aulas anteriores que a gente pode fazer pensando nas possibilidades. Mas agora a gente está aprendendo as expressões matemáticas. Então, para a combinação de N elementos tomados P a P, nós temos essa expressão. No numerador, a gente vai ter o total de elementos do conjunto dado. Aqui embaixo, no denominador, P, o total de elementos utilizados no agrupamento. E multiplicado por N menos P. E isso tudo fatorial. Lembra do símbolo do fatorial? O fatorial é uma operação matemática de multiplicação, aonde você inicia essa multiplicação pelo número dado e vai multiplicando pelos seus anteriores até o número 1. Lembraram disso? Bom, vamos fazer um exemplo, né? Nada melhor do que um exemplo para a gente lembrar das nossas continhas, certo? Então, muito bem. Então, no primeiro exemplo, a biblioteca da escola dispõe de um livro de cada uma das disciplinas: inglês, português, física, história, filosofia e matemática. Esses livros poderão ser retirados da biblioteca de 2 em 2 pelos alunos da escola. De quantas maneiras diferentes os alunos poderão retirar estes livros? Muito bem. Então, aqui, nós sabemos que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias. Então, esse é o total do nosso conjunto. Portanto, o nosso N é 6. E os alunos podem retirar a cada 2 livros. Então, isso significa que o nosso P é 2. Ótimo. Então, nós vamos fazer a combinação 6,2. Lembrando da expressão matemática. Em cima é o 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Ótimo. Até na aula passada, a gente já fazia esse tipo de continha com as simplificações. Então, eu vou continuar fazendo com as simplificações, porque aí você ganha tempo na hora de fazer a continha, certo? Então, eu vou observar que esse 6 menos 2 vai dar 4 fatorial. Então, eu vou desenvolver o 6 de cima, multiplicando pelo 5 e parando no 4 fatorial, para eu poder simplificar com o 4 fatorial de baixo. E vou desenvolver este 2 fatorial. 2 vezes 1. O 4 fatorial permanece.
Agora eu vou fazer simplificações. Então, eu vou simplificar o 4 fatorial de cima com o de baixo. E também posso simplificar o 2 com o 6, porque 6 dividido por 2 dá 3. Então, a minha continha vai resultar em 3 vezes 5, que vai dar 15. Então, isso significa que existem 15 maneiras diferentes dos alunos tirarem 2 livros da biblioteca, dentre os 6 que a biblioteca oferece. Agora você fala assim, professora, duvido. Ah, duvida? Então, vamos testar, certo? Vou chamar o livro de inglês de I, português de P, física de F, história de H, filosofia de L e matemática de M. E vou começar a juntar de 2 em 2, ok? Então, vamos lá. Inglês e português, inglês com física, inglês com história, inglês com filosofia e inglês com matemática. Beleza? Agora vou pensar português. Bom, português com inglês e inglês com português é a mesma coisa. Então, eu vou juntar português dali para frente. Português com física, português com história, português com filosofia e português com matemática. Muito bem. Vou pensar na física. Física com inglês já tem, que é inglês e física, é a mesma coisa. Física com português já tem, que é português e física. Então, vou juntar física com história para frente. Então, física com história, física com filosofia e física com matemática. Muito bem. Agora, vou para a história. História daqui para trás, já temos tudo pronto. Então, vou pensar de história com filosofia para frente. Então, eu vou ter história com filosofia e história com matemática. E, finalmente, o último agrupamento, filosofia com matemática. Então, filosofia com matemática. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Está aprovado? Entenderam como faz? Então, toda vez que eu quero fazer uma combinação, tenho o total de elementos do conjunto, eu represento pela letra N, e o total de elementos da combinação pela letra P. E uso a expressão combinação NP igual N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Por favor, coloque a resolução do exemplo 1 para os nossos alunos aí na tela. Quem quiser tirar um print da tela. Ok, tirar um print. Então, vamos lá. Atividade 1. A atividade 1 é lá do caderno do aluno, página 51. Então, abre lá quem já tem. Se você não tem, tudo bem, gente. Vamos tentar fazer aí no nosso caderno. Preste atenção na leitura. Sobre a prateleira de um laboratório, repousam 8 substâncias diferentes. Quantas misturas diferentes com iguais quantidades de 2 dessas substâncias podem ser feitas se não houver qualquer restrição? Então, veja bem, você tem 8 substâncias e quer fazer misturas de 2 em 2. Ah, e esse tá fácil demais, hein, gente? Professora Roberta, quanto tempo eles vão ter para essa atividade? Olha, professora Inês, como é uma conta só e você já deu a dica de quem é o N e quem é o P, eles terão só 2 minutos. Muito bem, então daqui 2 minutos voltamos, pessoal. Capricha.
voltamos do chat e a gente já percebeu que a página aí está errada. Parece que é a página 15, né, pessoal? Ainda bem que vocês acharam. Obrigada. E aí, professora Roberta, o que eles falaram no chat? Olha, professora Inês, o chat ainda está aberto, está todo mundo falando 28 ali, ó, não para de subir nome aqui. Então, eu vou falar algumas pessoas, tá? Renan, Cauã, Isabela, Carlos, Emily, Verônica, Rômulo, e vou pegar um agora, ó, Ana Beatriz. Tá bom? Então, essas pessoas estão falando que deu 28. Quero mandar um abraço também para alguns professores. Professora Julie, professora Sandra, Ana Paula, professor Antônio, professora Aline, professor Gustavo, professor Frederico e professora Elizabeth. E aí, professora Inês, é 28 ou não? Vamos lá, pessoal. Eu acho que vocês estão começando a entender matemática, hein? Muito bem. Então, vamos lá. Nós temos 8 substâncias diferentes e queremos agrupar de 2 em 2. Muito bem, então nós vamos ter o nosso N valendo 8 e o nosso P valendo 2. Então, vamos substituir aqui na nossa expressão? Em cima, 8 fatorial, embaixo, 2 fatorial, vezes 8 menos 2 fatorial. Vou usar a simplificação. Lembrando que como 8 menos 2 dá 6, e 6 fatorial é maior do que o 2 fatorial, eu vou desenvolver o 8 do numerador até no 6, porque aí eu corto um número maior. Desenvolvo o 2 fatorial, 2 vezes 1 e 6 fatorial. Então, simplifico o 6 de cima com o de baixo e também vou simplificar o 2 com 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, vai sobrar 4 vezes 7, 28. Parabéns para quem acertou, sinal que vocês estão entendendo e eu fico muito satisfeita. Muito bem, tira um print aí da resolução da atividade 1. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar. Exemplo 2 agora. Muito bem. A escola Aprender Agora formará uma seleção de vôlei com 6 jogadores, com os alunos da segunda A e da segunda B. Muito bem. Da segunda A, que tem 10 atletas, serão selecionados 2. Enquanto da segunda B, que tem 7 atletas, serão selecionados 4. Se todos os atletas têm o mesmo potencial de jogo, quantas seleções diferentes poderão ser formadas? Muito bem. Então, primeira coisa que nós temos que entender. O time de vôlei tem 6 jogadores. Então, nós vamos utilizar jogadores da segunda A e da segunda B. Muito bem. Da segunda A, tem 10 atletas, então o total de alunos que têm as condições de participar da equipe são 10. E serão tomados dessa sala 2 alunos. Então, eu vou ter o valor de P igual a 2. Na segunda B, nós temos 7 atletas que podem participar. Então, eu vou ter, para a segunda B, o N é 7. E serão tomados 4 alunos. Muito bem. Aí você fala assim, nossa, professora, mas quanta coisa. Calma. Vamos pensar por partes. Vamos primeiro começar com a equipe da segunda A. Se lá tem 10 alunos que têm competência para participar do vôlei, e eles vão ser escolhidos de 2 em 2, vamos ver quantas são as possibilidades lá na segunda A. Então, eu vou fazer a combinação 10 de 2 em 2. Então, 10 fatorial, 2 fatorial e 10 menos 2 fatorial. Muito bem. 10 menos 2 aqui embaixo dá 8. Então, eu vou desenvolver o 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. O 2 fatorial é 2 vezes 1 e vou deixar o 8 para cortar com o 8 de cima. Então, vou simplificar aqui. Vou simplificar o 2 com o 10, vai sobrar 5. E 5 vezes 9, 45. Isso significa que existem 45 maneiras diferentes de escolher 2 alunos entre os 10 da segunda A. Muito bem, mas não acabou o problema aqui.
Porque eu tenho ainda que escolher os 4 alunos da segunda B. Então, vamos calcular a combinação da segunda B. 7 alunos de 4 em 4. Então, eu vou fazer 7 fatorial sobre 4 fatorial e 7 menos 4 fatorial. 7 menos 4 dá 3. Muito bem. Então, eu prefiro simplificar com o 4, que eu vou fazer menos continha. Então, em cima, eu vou desenvolver o 7 vezes 6 vezes 5 até o 4. Porque aí eu posso simplificar com este 4 fatorial de baixo. E o 7 menos 4, que aqui dá 3 fatorial, eu vou desenvolver 3 vezes 2 vezes 1. Aí você fala assim, então tanto faz com quem eu simplifico? Sim, pode ser com o primeiro fatorial ou com o segundo. É uma multiplicação, tanto faz. Então, olha, simplifico o 4 com o 4. E olha aqui, gente, 3 vezes 2 não é 6? Então, eu vou cortar esse 6 com esse. Então, vai sobrar 7 vezes 5, que vai dar 35. Isso significa que existem 35 maneiras diferentes de você tomar 4 alunos dentre os 7 da segunda B. Ótimo. Aí você fala, finalmente, acabou. Não. Espera um pouco. Eu tenho 45 maneiras de pegar 2 alunos da segunda A e tenho 35 maneiras diferentes de pegar 4 alunos da segunda B. Só que eu quero formar um time com 6 alunos. Então, o que eu faço? Eu vou pegar essas 2 combinações que nós achamos e vamos multiplicar. Porque aí eu poderei combinar qualquer um conjunto de 2 pessoas da segunda A com qualquer um conjunto de 4 pessoas da segunda B. Então, eu vou fazer 45 vezes 35. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Então, eu vou ficar aqui com 5, 7, 5, 1. Então, este é o total de combinações possíveis, pegando 2 alunos da segunda A dentre os 10 e 4 alunos entre os 7 da segunda B. Será que você entendeu, pessoal? Está vendo a resolução aí na sua tela? Então, olha lá. Retomando, você tinha que pegar 6 alunos, certo? Muito bem. Da segunda A, você tinha que pegar 2 entre 10. Fizemos a combinação, arrumamos 45 opções. Da segunda B, você tinha que pegar 4 entre 7. Fizemos as combinações, encontramos 35. E aí nós vamos juntar tudo isso daí de que jeito? Multiplicando. 45 vezes 35, 1.575 maneiras diferentes de formar a equipe de 6 jogadores. E aí? Agora vocês entenderam? Será que sim? Vamos fazer uma atividade parecida? Então, vamos lá. Atividade 2. Essa atividade 2, pessoal, aqui está escrito página 52, deve estar errado. Vamos ver quem manda para mim lá no chat, né? Eu acho que deve ser 16, seguindo a lógica lá. Não sei. Isso, muito bem. Bom, então, lá está escrito o seguinte. Uma seleção de basquete com 5 jogadores. Bom, é claro, basquete tem 5, vôlei tem 6. Muito bem. Será formada por atletas escolhidos de apenas 2 equipes, A e B. Da equipe A, que tem 12 atletas, serão selecionados 2. Da equipe B, que tem 10 atletas, cederá 3 para a seleção. Se todos os atletas têm potencial igual de jogo, quantas seleções diferentes poderão ser formadas? Então, com calma. Pegue primeiro a equipe A, que tem 12, e você vai tomar de 2 em 2, e calcule a combinação. Depois, pegue a equipe B, que tem 10 atletas, e você vai pegar de 3 em 3.
E no final, para saber o total de seleções diferentes que vai formar, nós vamos multiplicar os resultados. Lembram disso do exemplo? Então, vamos lá. Professora Roberta, quanto tempo? Olha, eles têm 3 minutos e eles estão falando aqui no chat que é página 15 e atividade 20. Eles chegaram a achar o número da atividade, tá bom? Então, eles têm 3 minutos para fazer. Boa sorte. Boa sorte. Voltamos do chat. Gostei muito da participação, viu, professora Inês? Intensa aqui. Eles estão respondendo que é 7.920. Quem, por exemplo, falou isso? O Davi, o Michel, a Maria Eduarda, o Paulo, a Laura, a Yasmin, o Fernando, a Bárbara, a Gisele, a Vivian e a Karina, entre tantos que tem lá. E eu quero mandar um abraço para alguns professores. Tiago, professora Aparecida, professora Nair, professor Rony, Ana Maria, Manuel, Elisângela, Maurício e Nilson. Ah, e Regina também. E aí, professora Inês, dá esse valor, 7.920? Vamos lá, pessoal. Tem alguns alunos que falaram que ainda não estão entendendo. Então, preste atenção. Lembra, matemática tem que ter concentração. Então, comigo aqui. Equipe A, 12 atletas que vão ser escolhidos de 2 em 2. Então, esse é o nosso N e esse é o nosso P. Então, vamos calcular da equipe A a combinação de 12 de 2 em 2. Usando a fórmula 12 fatorial, 2 fatorial, 12 menos 2 fatorial. Muito bem. 12 menos 2 dá 10. Então, eu vou desenvolver o 12 de cima, vezes 11, e vou parar no 10, para simplificar com o 10 de baixo. O 2 fatorial de baixo, vou até no 1, e deixo o 10 fatorial para simplificar. Corto 10, simplifico 12 com o 2, vai dar 6. Então, a minha continha vai sobrar 6 vezes 11, que é 66. Então, da equipe A, 66 maneiras
diferentes de formar de pegar os dois atletas. Vamos para a equipe B. O N da equipe B vale 10 e o P vale 3. Então, vou fazer a combinação 10,3. Numerador, 10 fatorial. Denominador, 3 fatorial e 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3 dá 7. Então, eu vou desenvolver o 10 em cima até parar no 7 fatorial. 3 fatorial, vou desenvolver embaixo até parar no 1 e repito o 7 fatorial daqui. Corto o 7 em cima e embaixo e posso simplificar o 2 com o 10 ou com o 8, como você preferir. Eu vou no 10. 10 dividido por 2 dá 5 e vou simplificar o 3 com 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então, eu vou ter 5 vezes 3, 15, vezes 8. Então, vamos fazer a continha. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 1, 8. 8 com 4, 12. Então, vai dar 120. Isso significa que eu tenho 66 maneiras de agrupar 2 atletas entre os 12 da equipe A e 120 maneiras de agrupar 3 atletas entre os 10 da equipe B. Só que eu quero uma equipe de basquete. Quantas são essas maneiras? Para saber, eu tenho que mesclar essas possibilidades. E para mesclar, eu multiplico. Lembra? É o princípio multiplicativo. Um desse com todos os 120, o segundo desse com todos os 120, mais o terceiro e assim por diante. Então, para encontrar o total, vamos multiplicar os resultados. 66 vezes 120. Vou deixar o zerinho para depois. 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 6, 6. Cai o zerinho aqui embaixo. 2. 3 mais 6, 9. 6 mais 1, 7. Então, parabéns para quem colocou lá no chat, 7.920. Pessoal, tira um print da tela, da resolução da atividade 2. Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho? Então, vem aqui comigo. Exemplo 3. Agora, no exemplo 3, nós temos 13 camisetas iguais, a não ser pela cor. São 7 verdes e 6 amarelas. 7 mais 6, 13. Serão empacotadas 3 camisetas para doação. De quantas maneiras diferentes poderão ser formados esses pacotes se não são desejáveis grupos que contenham camisetas de uma única cor? Isto é, quero formar agrupamentos dessas 13 camisetas, de 3 em 3, porém, eu até posso ter 2 da mesma cor, mas as 3 da mesma cor, não. Aí você fala, e agora, professora? Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos calcular todos os agrupamentos possíveis das 13 camisetas de 3 em 3. Depois, vamos verificar quantos são os agrupamentos das camisetas, das 7 camisetas verdes de 3 em 3, porque ficariam todas iguais, certo? Depois, das 6 amarelas de 3 em 3, porque ficariam iguais. E aí a gente vai tirar essa quantidade lá do total dos agrupamentos das 13 camisetas, certo? Bom, então, presta atenção aqui comigo. Vou fazer a combinação das 13 camisetas de 3 em 3. Então, eu vou ter 13 fatorial no numerador, 3 fatorial vezes 13 menos 3 fatorial. Como 13 menos 3 dá 10, eu vou desenvolver o 13 e vou até no 10 fatorial para simplificar embaixo. Desenvolvo o 3 e deixo o resultado do 10 para cortar com o de cima. Então, eu simplifico aqui
E ainda posso simplificar. 3 vezes 2, 6, com o 12. 12 dividido por 6, 2. Então, eu vou ter 13 vezes 2, que é 26, vezes 11. Muito bem, vamos fazer a continha? 26 vezes 11. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. 6, 8, 2. Então, aqui eu vou ter 286 maneiras. Porém, essas 286 maneiras, está incluído aquelas que têm as 3 cores iguais, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a combinação das nossas camisetas verdes, que são 7, certo, professora Roberta? Isso mesmo, são 7 verdes. De 3 em 3. E depois vou calcular das amarelas, que são 6. Muito bem. Para depois poder subtrair. Então, vamos lá, pessoal. Das 7, 7 fatorial, 3 fatorial e 7 menos 3 fatorial. 7 menos 3 dá 4. Então, eu vou desenvolver o 7 vezes 6 vezes 5 até o 4 fatorial. Desenvolvo o 3 fatorial até o 1. Deixo o 4 para cortar em cima. 3 vezes 2 é 6. Então, vai sobrar 7 vezes 5, 35. Então, existem 35 conjuntos de 3 em 3 camisetas verdes. Agora, vamos calcular as amarelas. 6 fatorial, 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Vou desenvolver o 6 vezes 5 vezes 4 até o 3 fatorial. Desenvolvo o 3 até o 1. Deixo o outro 3 fatorial. Agora, vamos simplificar. 3 vezes 2 é 6. Então, sobrou 5 vezes 4, 20. Muito bem. Significa que cores iguais entre as verdes e as amarelas, eu vou ter 35 mais 20. 35 mais 20 dá para fazer de cabeça, né, pessoal? Eu vou ter 55. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total das combinações que a gente tinha lá em cima, que são as 286, e vou tirar aquelas das 3 cores iguais. Vou tirar 55. Então, o total vai ser 286 menos 55. Então, eu vou ter... Vamos fazer a continha aqui? 286 menos 55. 6 tira 5, 1. 8 tira 5, 3. E 2 tira nada, 2. Então, eu vou ter 231 maneiras diferentes de pegar de 3 em 3 camisetas, sendo que, no máximo, nesse conjunto, eu vou ter 2 de mesma cor, mas nunca as 3 da mesma cor. Então, por favor, a resolução do exemplo 3 para eles na tela. Ok? Ok? Ótimo. Então, vamos lá. Pessoal, vamos fazer mais um? Vamos fazer juntos? Então, procura lá na sua apostila esta atividade, que é a atividade 3. Lá está escrito assim: a partir de um conjunto de 15 bolas iguais, a não ser pela cor, são 8 bolas brancas, 4 pretas e 3 amarelas. Vamos formar grupos de 3 bolas. Muito bem. De quantas maneiras diferentes poderão ser formados estes grupos, se não são desejáveis grupos que contenham bolas de uma mesma cor? Tá vendo que é muito parecido com o que a gente já fez? Então, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Vamos pegar as 15 bolas, que é o nosso N, e agrupar de 3 em 3, que é o nosso P. Então, nós vamos fazer a combinação 15,3. Então, preste atenção.
Em cima, 15 fatorial. Embaixo, 3 fatorial. E 15 menos 3 fatorial. 15 menos 3 dá 12. Então, em cima, 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial. Embaixo, desenvolve o 3 fatorial e deixa o 12 para cortar em cima. Muito bem. Aqui, podemos simplificar o 3 com 15. 15 dividido por 3 vai dar 5. O 2 com 14, que vai dar 7. E aí nós vamos ficar com 5 vezes 7, 35 vezes 13. Professora Roberta, passa para mim o resultado? Dá 455. Outra coisa, professora Inês, eles estão falando que é página 15, atividade 21. Que ótimo, pessoal. Então, abre lá, página 15. Ótimo. Então, tá vendo? Essa é a primeira parte da resolução dessa atividade. Mas aí vem a pergunta, acabou, pessoal? Não, não acabou. Lembra, agora, o próximo passo, combinar as 8 brancas de 3 em 3, as 4 pretas de 3 em 3 e as 3 amarelas de 3 em 3, certo? Então, vamos lá. Continuando mais um pouquinho. Professora Roberta, quantas são as primeiras? 8 pretas de 3 em 3. Então, vamos lá, pessoal. 8 fatorial, 3 fatorial, 8 menos 3 fatorial. 8 menos 3, 5. Então, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Desenvolve o 3, deixa o 5 para simplificar. 3 vezes 2 corta com 6 e vai sobrar 8 vezes 7, 56. Vamos dar outra, professora Roberta? 4, 3 em 3. Muito bem. 4 fatorial, 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. Essa tá muito fácil, hein, pessoal? Porque, olha, eu vou cortar o 3 fatorial, porque aqui vai dar 1. Então, 4. E a última, professora Roberta? 3 de 3. Ah, gente, essa precisa fazer? Tá bom, vai, vou fazer, mas você sabe que não precisa, não é mesmo? Por quê? É claro que só vai dar 1. 3 fatorial, já corto aqui, ó, vai sobrar 1, gente. Vamos somar, então, as iguais? Iguais. Que números que eu vou colocar aqui? 56 mais 4 mais 1. Muito bem. E quanto vai dar? 61. Beleza. Então, o total, vamos lá. 455 menos 61. Perfeito. E eu vou chegar em? 394. Muito bem, professora Roberta. Parabéns. Pessoal, tira um print da tela para você guardar aí. As maiores dúvidas, reveja a nossa aula no YouTube ou procure o seu professor lá na sua escola. E a gente se vê na próxima aula. Professora Roberta, quer se despedir? Pessoal, não esqueçam de avaliar a nossa aula no QR Code e no link. Entrem aí, falam que vocês estão gostando ou não, deem a opinião, que a gente aguarda sempre essa devolutiva. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.